Olá, hoje no Dois Pontos teremos dois nomes da nova geração da literatura cearense, Alan Santiago e Henrique Araújo. Alan Santiago é estudante de jornalismo e estreou nas letras com A Lua de Ur num Prato de Terra, uma coleção de contos premiada pelo edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Henrique Araújo também é estudante de jornalismo e hoje é assessor de imprensa do grupo de comunicação O Povo. Escreve no seu blog Henrique Araújo, no Twitter como Oscar6 e em breve lançará livro de contos premiado no edital da FUNSET pela Prefeitura de Fortaleza. Conheça agora as preferências literárias e a produção de Alan Santiago e Henrique Araújo. Alan e Henrique, o que é que o curso de jornalismo ofereceu assim, de embasamento teórico para o fazer literário de vocês? É escrever, entendeu? Embora a escrita jornalística se diferencie bastante do texto literário, o próprio exercício da escrita, ele de alguma forma te impulsiona a querer, não sei, questionar o próprio texto, entendeu? Então, acho que se você, de tanto escrever, acaba, enfim, se interrogando a respeito de algumas coisas, de algumas estruturas do próprio texto, etc. e tal. Então, em alguns momentos isso leva a que você passe a escrever um texto talvez mais literário e no outro não é. O curso em si ele não vai ajudar a formar escritor, não. Não é essa a função do curso, nem muito menos o de letras vai ajudar a formar. Pode deformar um escritor, exatamente. O que o curso me ajudou foi no sentido de que ele me abriu as portas para novas leituras, assim, novas possibilidades de leitura. Mas eu digo que não foi nem propriamente não foram nem propriamente os professores, mas assim a própria as pessoas do curso, entendeu? E aí a convivência com as pessoas do curso, assim, com a bagagem que elas tinham e que elas trouxeram para mim, que eu acabei processando de outra forma e experiências outras que você acaba incorporando. Eu acho que o curso, pelo menos para mim, foi assim, tem essa função. Mas teu interesse pela literatura começou basicamente quando? Os livros da coleção Vagalume, aqueles, né? Eu acho que foi uma coleção que formou muita gente, leitores nos anos 80 e 90, assim. Uma coleção que já não é mais editada, né? Eu tenho essa impressão que já não é mais editada, você só encontra em sebo agora. Mas foi aí que eu comecei. E aí minha tia tinha umas duas máquinas de escrever, uma azulzinha, meu portátil pequenininha, e uma, eu me lembro bem disso, assim, e uma que a gente tocava menos porque era elétrica, então era assim, era uma super modernidade na época, né? E aí eu me lembro que foi nessas duas máquinas que eu comecei a escrever, assim, as minhas primeiras coisas, sabe? Coisinhas super ingênuas e tal, obviamente, né? Porque eu ainda era criança e tal. Mas eu acho que foi aí, e eu não venho de uma família de leitores, assim. Minha mãe sempre leu, até hoje lê, e eu vi a figura da minha mãe lendo. Mas, assim, meus passeios não eram na livraria, meu pai não me ensinou os paradoxos de Zenon de Elé, como o pai do Borges ensinou quando ele tinha 4 anos. Não tive essa sorte que o Borges teve. E nem tinha um avô com uma biblioteca enorme, né? Aquela que você ia descobrindo aos poucos. Não, nem tinha um avô com uma biblioteca enorme, não tive nada disso. Juro por Deus que eu não sei como aconteceu. Eu também não, foi por acaso, né? E Henrique, explica esse interesse pelo conto. Sinceramente, não sei de onde veio, se é algo da terra que tem na água do Ceará, né? Tem contista demais. Algo do sol, não é? Mas, enfim, não sei, acho que eu não sei se muita gente acaba... Porque, assim, quando você começa a escrever, tem gente que começa escrevendo poesia, né? Como se houvesse, se literatura fosse hierarquia e você tivesse 3 patamares. Você começa escrevendo poesia, depois passa a escrever conto, depois finalmente chega até o romance, né? Só que, assim, a poesia é uma coisa muito complicada. Tanto que eu escrevia e parei também de escrever. E o conto eu acho que é a mesma coisa, sabe? É uma estrutura extremamente complexa, muito, muito complexa, talvez até mais do que o romance, porque dentro do romance você se permite muita digressão, que no conto isso é totalmente verdade. Então você tem que... Enfim, o Cortázar é que tem várias boas definições para o que seja conto, né?
Mas é um gênero extremamente complexo, difícil, e eu escrevo, enfim, porque eu acho que eu não saberia escrever um romance, eu vou me arriscando no conto mesmo. Quando eu vi tudo, entendi tudo. Você estava ali sentado, e ele também. Você disse, esperei tanto tempo, e mesmo não ouvindo nada, mesmo não vendo nada, ele te beijou. E nessa noite você fingiu ter sono para não parecer insone, fingiu ter fome para não parecer faminta, fingiu normalidade, mas escondia uma rajada de abelhas nos olhos. Nessa noite você conta, eu não dormi. E isso foi há tanto tempo, agora parece ontem. Tenho ciúme do caderno, ciúme. Sei que você não viu nada, sei que não vimos, que o tempo passou, as cordas se romperam. As quintas-feiras, as segundas são tão diferentes, mas, pense comigo, o sentimento é tão estranho. E você, Alan, explica por que esse interesse pelo conto? Eu acho que é porque, assim, primeiro, eu também não saberia dizer o que tem na água do Ceará, o que tem aqui nesse estado, que você tem um número, assim, exagerado de contistas. Né? Você tem muitos contistas e pouquíssimos romancistas. Parece que são 10 por habitante, né? Tem esse dado do IPGE. Pois é, esse dado é importante. Mas não sei o que tem aqui, que tem tantos contistas, mas eu acho que, apesar de ser um gênero muito difícil de ser escrito, eu acho que é um gênero mais fácil de você conseguir ter um produto final. Porque um romance ou uma novela vai lhe demandar um tempo que talvez você não tenha, assim. Talvez às vezes você não tem nem carpintaria narrativa para conseguir levar uma história por muitas páginas. E que dificuldades são essas que você quer dizer, assim? Acho que você está falando da própria estrutura do romance, né? Ou o seja, romance é maior, ele é mais denso. Com muitos personagens, com Exato. várias camadas temporais, essas coisas, né? Então, mexer com isso... E o conto é mais fácil nesse sentido, assim. Ele é muito fácil de você se enforcar nele, de você não conseguir fazer, mas ele é mais fácil de você conseguir terminar, porque um conto ele vai ter 10 páginas, e aí 10 páginas você consegue fazer, entendeu? Se é bom ou ruim é outra história, se é bom ou ruim é outra história, mas você consegue concluir e mostrar para alguém. Agora, um romance com 300 páginas é difícil de você conseguir levar até o final, você conseguir escrever tudo. E aí, o que a gente vê é que os bons romancistas, eles demoram muito tempo escrevendo romances, entendeu? A própria Ana Miranda, que agora está morando aqui, né, já tem uns anos, ela levou para escrever O Boca do Inferno 10 anos. Ou seja, é muito tempo, entendeu? E hoje a gente vê isso muito, acho que com a internet também, além do conto, talvez o conto esteja até ficando muito longo para os padrões que a gente tem hoje, entendeu? Sei lá, de narrativas, que cada vez é uma miniaturização muito grande, entendeu? Você tem textos, acho que tem uma proliferação de autores de microcontos, ou seja, você não tem mais o conto, tem um microconto, e tem contos de duas linhas, entendeu? Ou seja, e tem gente publicando, por exemplo, reescrevendo, tudo bem que tem muita coisa que é feita assim na onda mesmo, entendeu? Para tirar onda com algumas coisas. Mas hoje você tem acho que nos Estados Unidos estão publicando, tem dois autores publicando, um romance no Twitter, e tem outro pessoal que está reescrevendo clássicos da literatura para o Twitter, ou seja, em 140 caracteres você resumir Ulisses, entendeu? Ou Grande Sertão Veredas, entendeu? E Alan, conta pra gente como foi esse processo de produção do seu primeiro livro. São contos de períodos diferentes, mas eles não são contos de períodos muito diferentes, entendeu? São mais ou menos contos de uns 2 anos ali de quando eu entrei na faculdade até mais ou menos a metade da faculdade. E aí eu trabalhei nesses contos que não foram pensados rigorosamente para um livro. Quando surgiu o edital da Secult, eu percebi que eu tinha um livro, né? Eu já tinha um livro, e aí eu fui trabalhar um pouco mais os contos e mandei. O Pedro Salgueiro,
um escritor cearense, né, ele me deu a dica, cara, tenta ver com as 7 letras, que pode ser que eles queiram o livro e tal. E aí você publica por lá, porque é uma editora que tem uma distribuição, né, distribuição nacional, porque o grande nó do fazer literário tem mais a ver com a questão logística do negócio do que propriamente com a produção, com a qualidade da produção, né? Por exemplo, para um autor como Alan, né, como qualquer outro autor cearense, como fazer com que esse livro chegue até... Pois é. Saia do Ceará, né, pelo menos. Entendeu? Chegue na livraria da Travessa, no Rio de Janeiro. Eu não ia conseguir, entendeu? A cidade de Ur começou a ser soterrada após a morte do ancião cuja idade, a 15ª geração de sua família, suspeitava ser de 932 anos, se a contagem de todos os sóis e luas estivesse correta. O vento poeirento vindo das paragens do norte nunca mais cessaria durante os milênios seguintes, destruindo a cidade num momento de descuido. Eram grãos vermelhos da mesma cor das terras da vasta planície ao redor que aumentava, em espessura, 1 milímetro por ano, e não adiantava que as senhoras de pano na cabeça e cachimbo no canto da boca, tragando e cuspindo no chão, varressem tudo para o meio da rua como faziam com o sopro estelar e a cauda dos cometas que deixava seus rastros, porque a terra não se desfazia como aqueles restos de céu, deixando o cheiro de raízes desconhecidas. E toda a prataria nunca usada ia se desgastando dentro do móvel de nogueira e vidro. A seguir, você saberá quem influenciou a escrita dos nossos convidados e conhecerá seus próximos projetos. É daqui a pouco no 2 Pontos. Até já! Nosso papo de hoje é sobre literatura, com os jovens escritores Alan Santiago e Henrique Araújo, mediados por Isabel Maiara, aluna de jornalismo da Unifor. Henrique, e fala um pouco da sua participação na antologia Massa Nova. Tem um grupo aqui chamado Corsário, né? É um pessoal que faz literatura, mexe com poesia e etc e tal. E aí eles me convidaram para participar da antologia, convidaram muita gente. Mais de 30 autores, acho que todos os contistas da cidade e poetas estavam lá. Enfim, eu sempre trabalhei um pouco com na fronteira entre poesia e prosa, né? Então, acho que todos os textos que eu mandei, foram 5 textos, tem essa característica, né? Alan, em quem você se inspira, ou em o que você se inspira para escrever? Não saberia dizer assim, uma inspiração pontual, mas eu acho mais bacana falar de certas influências, que isso acabam... você acaba mostrando um pouco como é que, mais ou menos, que percurso você talvez queira seguir ou queira trilhar, enfim. Então, assim, eu gosto muito de literatura fantástica, assim, gosto muito. Tem autores que me são muito caros, como o Jorge Luiz Borges, o Ítalo Calvino, enfim. Então eu acho que talvez o que eu esteja querendo fazer seja mais ou menos nesse sentido, assim. Mas inspiração vem das coisas que a gente lê, das coisas que a gente ouve, e a partir dessas leituras você vai processando outras coisas, né? Porque você, ao mesmo tempo que você extrai dali coisas, extrai elementos, você não só absorve aquilo, mas você reprocessa, né? Você retrabalha, você transforma tira aquilo em outra coisa, né? Tu tira essas situações do cotidiano, por exemplo, do teu livro aí, o que é que veio, por exemplo, do cotidiano mesmo, e o que é que... Essa abertura pro fantástico vem de onde, mais ou menos? Quando é que ela surge, assim, no dia a dia? Olha, a gente tem uma vida tão aparentemente real, assim, porque
a gente vive num mundo cada vez mais maluco e absurdo, assim. Que nos confronta com situações que são... que parece que vem de um escritor maluco, né? Mas nesse livro tem situações do cotidiano, assim, bem simples, inclusive. Sabe, assim, coisas bem simples também. Não só coisas absurdas, assim, grandiloquentes, nem nada. Às vezes, coisinhas como uma moça num café, uma coisinha assim, mais sutis, assim. Mas assim, mas as leituras que eu gosto de fazer passam por um viés mais absurdo do mundo, assim, das coisas, da vida. Disseram que todo mundo corria porque uma onça pintada e um elefante, fugidos do zoológico, famintos e desvairados, aterrorizavam a cidade. Já haviam comido o pé de um senhor que saía do banco e esmagado a cabeça de uma meninazinha que se perdera da mãe antes mesmo do início da grande fuga. Então, por um segundo, eu tive a singela impressão de que as células do meu corpo pararam de se reproduzir e as pedras do calçamento pularam, assustadas, trocando de lugar sob meus pés. Foi o tempo suficiente para eu começar a correr e uma mulher sem forças, docemente suada e com os olhinhos apertados, agarrar em meu braço, imediatamente me ocorrendo que se não fosse a situação, talvez formássemos um belo casal e teríamos 2 filhos, um chamado Rodrigo e a outra Luísa. Esse último nome me soou agradabilíssimo. Minha mãe, pouco antes de eu nascer, quis colocá-lo em mim achando que estava grávida de uma menina. Henrique, que influências marcaram a sua escrita? Tem muita coisa. Muitos autores norte-americanos, autores brasileiros, autores cearenses. Música também, sou muito influenciado pelo que eu ouço, principalmente pelo que eu ouço quando eu estou na cidade, solto, andando, caminhando numa rua dessa. Eu ando muito a pé. E pelo que tu eu não vê tenho carro na rua? Também. Então, como eu não tenho carro, eu ando muito a pé. Então, às vezes eu faço o percurso do jornal até o Benfica, ou então do Benfica até a minha casa, sempre a pé e sempre ouvindo música. E é incrível, assim, se a gente parar, se você andar sem compromisso, sem muita pressa, né? A gente enxerga coisas fantásticas na cidade, na rua. O que as pessoas falam no ônibus, o que as pessoas confessam, assim, falam de si, da vida, entendeu? Numa fila do banco. Ali, enquanto você está na farmácia esperando para pagar uma fazer conta, um livro, uma novela, dá para fazer. Você pode fazer, acho que tirar, acho que integralmente situações do cotidiano e escrever um livro. Entendeu? Por que nem todo mundo faz isso? Porque a literatura é uma linguagem como qualquer outra. Na verdade, é mais uma ferramenta, entendeu? E dessa amizade de vocês, vai nascer alguma parceria? O que é que vocês estão produzindo? Eu gosto muito de escrever. Acho que escrever a 4 mãos, não sei. Nunca fiz isso. Mas eu acho que... sempre pode. Mas no momento, além de estar trabalhando, vocês estão produzindo alguma coisa? Você está fazendo esse... Quer dizer, já foi feito, Não, né? tá pronto. Já está pronto, né? Falta lançar. Estou publicando até... Mas já tem alguma coisa em vista, além disso? Não, então, eu acho que assim, um dos mecanismos que a gente tem de viabilizar livros aqui são os editais. Então, você sempre tá de olho, tem seus textos, você continua a produzir, você nunca para de escrever, entendeu? Então, aquilo que eu vou escrevendo... Vai guardando, vai deixando lá. Eu uso muito blog como ferramenta, como espaço mesmo de experimentação. É tanto que do meu livro, uma parte veio uma parte dos contos acabou vindo do blog. São textos que você vai escrevendo ali bem rápido, uma coisa assim, de repente olha e... isso aqui até que ficou legal. Se você der uma mexida aqui, aquilo pode virar uma coisa decente, né? Então você está produzindo e está pensando nisso sempre. E você, Alan, também? Tem épocas que você tá mais dedicado assim, a produzir algumas coisas, tem épocas que você está desempregado, por exemplo. Eu escrevi todos os meus contos quando eu estava sem trabalhar. Foram 2 meses até no final do ano, foi rapidinho. Pois é, e o meu livro também. Meu livro foi quando eu estava... quando eu ainda não tinha... férias, né? Não tinha... assim, ainda não tinha nenhum emprego e tal. Mas enfim, mas a gente está sempre produzindo, assim. E eu tenho a ideia de escrever coisas
de maior fôlego, fazer mais tentativas assim de coisas maiores. Quando viu, eram apenas 2. Foi até a cozinha, despejou o café numa xícara e retomou o posto. Havia uma pequena, mas iracunda multidão na calçada. Eis o princípio de tudo, uma iracunda multidão. A 2 palmos de distância de cada um deles, o menino recebia pontapés, socos e safanões. Apanhava no rosto, nas costas, nas canelas. Tentou levantar-se e caiu. Não se sustentava nas pernas finas, finíssimas. Uma senhora surgiu na varanda do apartamento. Via tudo. Depois fechou as janelas, cerrou as cortinas e foi cuidar de enxugar a louça do almoço. O 2 Pontos de hoje acaba aqui, mas queremos conhecer suas críticas e sugestões pelo nosso endereço eletrônico, 2pontos@unifor.br. E acompanhe o 2 Pontos e outros programas da TV Unifor no nosso portal multimídia. O endereço é www.unifor.br/multimídia. Até mais!